Em 1789, Portugal descobriu uma conspiração em Minas Gerais. Havia militares, padres, proprietários e funcionários discutindo separação política e a criação de uma república. Mas, entre todos os envolvidos, apenas um homem seria condenado à morte. Quase um século depois, ele se transformaria no rosto da liberdade brasileira. Por quê? Tiradentes foi realmente o grande líder da Inconfidência Mineira? E aquele movimento querer libertar o Brasil ou proteger os interesses de uma elite ameaçada pela coroa? A resposta é mais complexa do que a imagem construída nos monumentos e feriados nacionais. No final do século XVIII, a crise colonial já não era apenas econômica. A queda da mineração, a ameaça da derrama e a centralização portuguesa haviam criado um ambiente de forte descontentamento. Ao mesmo tempo, novas ideias circulavam pelo mundo atlântico. O iluminismo questionava o poder absoluto e discutia liberdade, representação e soberania. Essas ideias chegavam à América Portuguesa por livros proibidos, cartas, estudantes formados na Europa, militares, padres e funcionários, mas não chegavam prontas. Cada grupo interpretava esses princípios conforme seus próprios interesses. A independência dos Estados Unidos mostrava que uma colônia podia romper com sua metrópole. A Revolução Francesa demonstrava que até uma antiga monarquia podia ser desafiada. Ainda assim, falar em liberdade dentro de uma sociedade escravista revelava uma enorme contradição. Foi nesse cenário que surgiu a Inconfidência Mineira. O movimento reuniu principalmente homens ligados aos setores mais influentes de Minas Gerais. Eram proprietários, militares, membros do clero, intelectuais e funcionários públicos. Muitos tinham dívidas, patrimônios ameaçados e razões concretas para temer uma cobrança mais dura da coroa. A derrama poderia atingir diretamente seus bens. Por isso, os conspiradores discutiam o fim daquela cobrança, a separação de Portugal e a criação de uma república. Era uma proposta ousada, mas havia um problema. Não existia um programa político detalhado. Os participantes não tinham uma visão definida sobre o funcionamento do novo governo. Também não apresentavam propostas consistentes para incluir as camadas populares. E não havia um plano claro para acabar com a escravidão. A liberdade defendida pelo movimento possuía limites. Os inconfidentes questionavam o domínio português, mas não toda a estrutura social que sustentava o poder de muitos deles. E onde Tiradentes entrava nessa história? Joaquim José da Silva Xavier era militar de baixa patente e também exercia outras atividades. Ele participava das discussões, defendia a separação e divulgava ideias do movimento, mas não fazia parte do grupo mais poderoso. Não era o homem mais rico, o principal intelectual ou o único organizador da conspiração. Sua posição era importante, mas secundária diante de participantes com maior prestígio econômico e político. Antes que o plano fosse colocado em prática, a conspiração foi denunciada. A coroa iniciou uma investigação, prendeu envolvidos, transformou o julgamento em uma demonstração de autoridade. Diante da repressão, muitos participantes tentaram reduzir sua responsabilidade. Tiradentes adotou outra postura. Ele admitiu sua participação e reafirmou suas convicções. Sua posição social menos privilegiada, somada a essa atitude, ajudou a transformá-lo no principal responsável aos olhos da coroa. E aqui está a resposta para a pergunta central. Tiradentes não foi o líder absoluto de uma revolução nacional organizada. A Inconfidência também não representava todo o Brasil, nem possuía um projeto amplo de igualdade social. Foi uma conspiração conduzida principalmente por setores da elite mineira, que misturava ideias de emancipação com interesses econômicos locais. Isso não torna o movimento relevante. Um grupo influente discutia de forma concreta a separação política de Portugal e a criação de uma república na América Portuguesa. Tiradentes se tornou central por outra razão. Enquanto participantes mais influentes receberam penas mais brandas, ele foi condenado à morte. A punição precisava servir de exemplo. A coroa queria mostrar que desafiar sua autoridade teria consequências. Mas o Tiradentes, que hoje aparece como grande mártir nacional, foi construído muito depois. Com a proclamação da República, quase 100 anos mais tarde, o novo regime precisava de símbolos que representassem a ruptura com a monarquia. Tiradentes era uma escolha poderosa. Havia defendido uma república, foi executado pela coroa e podia ser apresentado como alguém que sacrificou a vida pela liberdade. Sua imagem foi idealizada. O participante de posição secundária tornou-se o grande rosto da conspiração. A memória nacional simplificou um movimento complexo, transformou Tiradentes em herói. Mas poucos anos depois, outra revolta mostraria uma forma diferente de contestação. Em 1798, a Conjuração Baiana reuniu soldados, alfaiates, homens livres, pobres e pessoas escravizadas. Seus participantes defendiam melhores condições de vida, igualdade racial e o fim da escravidão. Era uma ameaça mais ampla, não questionava apenas o domínio português, mas também as hierarquias sociais e raciais mantidas dentro da colônia. Por isso provocou enorme temor entre as autoridades e foi reprimida com rapidez e violência. A comparação revela duas crises dentro do mesmo sistema. Em Minas, uma conspiração conduzida principalmente por setores privilegiados. Na Bahia, um movimento com participação popular.
e propostas sociais mais profundas. Nenhum deles criou um projeto nacional capaz de unir todo o território, mas ambos mostravam que o domínio português já não era aceito sem contestação. Se esse vídeo ajudou você a enxergar Tiradentes e as revoltas coloniais, curta e se inscreva no canal História Além da Ideologia. Aqui a história aparece com contexto. Enquanto Portugal reprimia conspirações no Brasil, uma ameaça muito maior se aproximava da própria metrópole. Napoleão avançava pela Europa. E diante do risco de invasão, a monarquia portuguesa tomaria uma decisão sem precedentes: abandonar Lisboa e transferir o centro do império para outro lado do Atlântico. Por que Portugal fugiu para o Brasil? Essa é a história do próximo episódio. Muito obrigado por assistir e até a próxima.